Nossa conversa hoje é com a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar. E hoje o tema da conversa é violência contra a mulher. Ministra, muito obrigada pela sua presença hoje. Sou eu quem agradeço para falar de um tema tão relevante, tão importante e que merece todas as considerações da mídia, da academia, enfim, da sociedade, para que esse horror, esse flagelo, seja definitivamente extirpado e combatido a nível mundial. Ministra, a legislação evoluiu para a proteção das mulheres. No entanto, a gente está vendo um crescimento na violência. Por que isso ocorre? Porque leis não são suficientes para combater, a violência e o pensamento misógino e sexista que ainda imperam numa sociedade patriarcal. É lógico que as leis são relevantes na medida em que elas punem o agressor, que antigamente nem punição tinha, era pagamento de cestas básicas, quando havia esse decreto condenatório, entre aspas. Mas o fato é que é preciso, antes de tudo, investir na educação das novas gerações para combater este mal que, infelizmente, acontece em todo mundo. É importante lembrar que a Lei Maria da Penha só existe e foi promulgada no ordenamento jurídico brasileiro por força de uma determinação, de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso depois de 17 anos, onde Maria da Penha, que quedou tetraplégica, que foi vítima de 2 tentativas de homicídio por parte do seu ex-marido, ter demandado na justiça e não ter obtido vitória, não ter obtido uma resposta institucional, uma resposta do Poder Judiciário brasileiro no sentido de punir o agressor. Então, quando o Estado falhou na sua inteireza com ela buscou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não chegou a ser ajuizada nenhuma ação na Corte, porque a recomendação da Comissão de Washington foi suficiente e a lei foi promulgada. E o que os dados do IPEA demonstram é que, lamentavelmente, seja porque as denúncias aumentaram, ou seja porque realmente legislações não são suficientes para coibir e mudar comportamentos, a violência contra a mulher aumentou. Aumentou de uma forma assim expressiva e custa hoje ao PIB nacional, segundo relatos da CEDAW, 10,5%. Então é um dinheiro imenso que o Estado brasileiro gasta com este flagelo. E, na verdade, existe hoje também uma concertação de todos os poderes do Estado na tentativa de tentar equalizar essas disparidades de gênero e impedir essas violências. Dentro do Poder Judiciário, eu posso citar a Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça, que busca promover as magistradas e incentivar um aumento de mulheres na magistratura brasileira, e também a resolução que trata, agora me falhou aqui o número, 351, se eu não estou enganada, é de 2020, que trata da questão do assédio sexual, do assédio moral e da não discriminação. Ela não aponta efetivamente a mulher como um sujeito passivo, como a vítima, mas todos sabemos que é ela sempre, a ponta da lança que sofre todas as agressões, ainda dentro de um poder que deveria protegê-la. É lamentável, mas isso ocorre e é preciso que a sociedade tome consciência da necessidade de se combater este mal. E em relação a outros países, como está o Brasil em relação também à legislação e à prática de proteção das mulheres? O Brasil, em termos legislativos, ele vai bem. Ele tem leis protetivas extremamente relevantes, como a Lei Maria da Penha, a Lei Mari Ferrer, que foi editada, da questão do combate à violência institucional. Imagina, nós precisamos ter uma lei que combata a violência institucional, contra as vítimas e testemunhas de agressões, notadamente de agressões sexuais. O Brasil é signatário de todos os tratados e convenções de combate e eliminação da violência contra a mulher, da CEDAW, a Convenção de Belém do Pará, da OEA.
Mas, infelizmente, em termos de prática e de políticas governamentais, ainda estamos aquém do que deveríamos. Não é? Mas eu reconheço que, infelizmente, esse crime, não é? Os feminicídios e os crimes de violência, eles ocorrem tanto na região quanto a nível global. Não é? A pandemia enfatizou isso com muita veemência e de uma forma muito dolorosa. Então, o sinal vermelho, né, que a Associação dos Magistrados Brasileiros criou, da mulher que era vitimizada e que estava trancada dentro de casa com o agressor numa pandemia onde ninguém podia sair, e aí ela fazia uma cruz vermelha na mão e apresentava nas farmácias ou nos supermercados para sinalizar que ela estava sendo vítima de violência doméstica. Não é? Isso aconteceu não apenas no Brasil, aconteceu na França e aconteceu em muitos outros países. A Espanha é um país onde a violência contra a mulher é muito marcante. Então, infelizmente, não é? O racismo, não é? A misoginia, ainda são a homofobia, ainda são formas de discriminação que a humanidade tem que combater para se dizer minimamente civilizada. Uhum. A senhora citou a pandemia. Você acha que os casos aumentaram de violência contra a mulher? Aumentaram significativamente. Isso já tem pesquisas e estatísticas que comprovam. Começou na China, né? Mas se espraiou por toda a Europa, não ficou só na Ásia, na Europa, na América do Sul. A violência contra a mulher, o número de feminicídios aumentaram significativamente durante o período do encarceramento, que todos nós fomos obrigados, né? Nós tivemos que ficar em casa, não podemos sair, durante o período da Covid-19 contra as mulheres. As mulheres foram vítimas de violências contundentes, contumaz, e algumas conseguiram relatar, outras não. Uhum. Bom, e a senhora atua em uma corte de militares. O quartel ainda é um ambiente tóxico para mulheres? Não é um ambiente tóxico, mas também não é um ambiente acolhedor. Uhum. Isso eu tenho que lhe dizer. A integração da mulher nas Forças Armadas, ela ainda é um processo em construção. O bom é que existe, e aí eu tenho que, por força, né, por dever de consciência e dever de ofício, existe um tribunal militar para punir os excessos. Então, por exemplo, crimes que eu nunca julguei, quando eu entrei no tribunal, no STM, há 15 anos atrás, hoje eu passei a julgar, como a questão do assédio, o assédio moral e do assédio sexual. E o assédio moral, não existe uma legislação específica, mas nós temos vários dispositivos que, mutatis mutandis, se enquadrariam como violência contra inferior, maltratos contra inferior. É uma forma de assédio moral porque pressupõe a questão da hierarquização. Não é? Violação ao recato de soldados, né? Filmando mulheres e depois compartilhando em momentos íntimos, filmando mulheres em momentos íntimos, compartilhando no Bluetooth, tudo isso era um crime. Até violências sexuais, estupros, isso não existia antes. Né? E hoje, infelizmente, passaram a ser mais frequentes, mas a corte militar julga com rigor. Então, o que eu digo é que as mulheres não podem se intimidar, né, diante de uma sociedade que ainda é patriarcal, mas também devem se precaver para que esse tipo de agressão não ocorra. Por isso é que é importante denunciar. A denúncia é uma forma não apenas daquela que é vítima de uma violência se ajudar, mas também ajudar as outras que poderão, diante de um silêncio, de um silêncio até comprometedor, de um silêncio cúmplice por medo, por receio, por vergonha, poderão ser submetidas à mesma forma de agressão. Uhum. Bom, e a senhora chegou ao STM há 15 anos. Há 15 anos. E o que mudou, na sua opinião, com sua presença na corte em relação à consciência sobre a proteção da mulher? Bem, eu acho que eu sou uma voz ali que falo, que entoa a diferença. E eu faço questão absoluta de não me render à homogeneidade, de não me render ao mimetismo. Eu sou heterogênea, eu sou a única mulher da corte. E eu
faço questão de firmar a minha posição nesse sentido. Então eu sinto que por vezes eu incomodo. Incomodo com as minhas posições, incomodo com os meus votos. Eu costumo brincar que eu sou o voto divergente da corte. Mas também eu tenho que dizer que tantos anos, né, batendo na mesma tecla e falando sobre questões que me parecem tão relevantes e que muitas vezes os homens subestimam. Não, isso não acontece dentro de um quartel porque a estrutura é hierarquizada, porque os regulamentos disciplinares não permitem. Acontece e os regulamentos disciplinares, por mais rígidos que sejam, acabam deixando passar, tem brechas, as leis têm brechas, né? Então é preciso que haja alguém que represente esse segmento que ainda é minoritário em termos de inclusão. Nós somos maioria populacional, mas somos minoria em termos de inclusão, né, nos espaços políticos e nos espaços públicos de poder. Que alguém diga, né, aos homens que já estão empoderados há séculos que é preciso ter um olhar diferente para a questão da violência de gênero. Né, que ela demanda um tratamento especializado, que não se pode julgar um feminicídio da mesma forma que se julga um homicídio praticado de um homem contra um homem. São variantes diferentes que pesam ali na decisão de tirar a vida de outrem e que muitas vezes são piores. Né? São piores porque o homem às vezes acha que ele é o senhor da mulher, que ele é o proprietário da mulher e ele mata, né, quando não obtém aquilo que deseja. Então, eu julguei um caso no Superior Tribunal Militar, onde uma sargento deixou de namorar, entre aspas, com um outro militar, ele não se conformou com o rompimento do relacionamento, não só matou, como esquartejou, né, e jogou o corpo no lixo. Então, são essas questões, essa violência é muito mais agressiva, muitas vezes, do que uma violência, porque tirar a vida de uma pessoa é a pior coisa que um ser humano pode cometer. Para mim, de todos, é o pior crime, não é? Porque a vida é o bem jurídico tutelado na sua inteireza pela Constituição Federal. A não ser em casos de guerra, mas aí é diferente em guerra declarada, mas aí é uma outra realidade e são outros bens jurídicos que estão sendo protegidos. Mas de toda forma, quer dizer, quando se tira a vida de uma mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher e do homem achar que sobre ela ele detém o domínio e o poder, é diferente de tirar a vida de um outro homem numa briga de bar, por exemplo, num estado de embriaguez. Então é preciso que haja uma sensibilidade dos julgadores, e isso não são só os militares, não. Os juízes civis também ainda não despertaram para esse plus, para essa diferença que existe, né, do crime cometido contra a mulher em razão da sua condição de gênero e dos crimes que são cometidos de uma forma em geral. Né? Eles são diferentes e merecem um corte analítico e uma punição diferenciada para o bem e para o mal. Bom, sendo uma mulher que ocupa um cargo tão importante no Brasil, a senhora acredita que representa uma parcela feminina que não tem voz? Eu acho que sim. Por isso é que eu faço questão absoluta de que minha voz seja pelo menos falada, seja ouvida. Muitas vezes eu posso não ser acompanhada nas minhas decisões, mas eu falo, eu incomodo, porque eu acho que meu papel é esse. Meu papel é, sobretudo, abrir caminhos para as novas gerações de mulheres que virão depois de mim. Então eu tenho um compromisso com a sociedade onde eu vivo, com o tempo onde eu vivo e com as novas gerações, com as jovens mulheres, com as meninas, né, no sentido de preparar, né, um mundo melhor para elas. Um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo mais equânime, né, onde a diferença entre humanos não seja tão flagrante como ainda é. No campo político, nós tivemos um crescimento de apenas 18% na participação das mulheres em relação a 2019, que era 25% antes. Né? Na política? Isso. As violências simbólicas causam isso? As violências simbólicas são o resultado disso, desse estado patriarcal que ainda não se transformou e que nós brigamos tanto para que possa ser mais humanizado. Então, mulheres na política é fundamental para que a democracia se concretize. Eu disse isso, inclusive, no meu discurso de posse há 15 anos atrás.
Uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta. É preciso que as mulheres participem, que as mulheres votem e modifiquem a vontade do Estado por meio das leis, por meio das ações públicas do Poder Executivo. Não porque a mulher seja melhor do que o homem, mas porque a mulher ela tem um olhar diferenciado. E numa sociedade múltipla, né, numa sociedade multiétnica como a brasileira, é preciso que todos os segmentos sejam representados. As mulheres, né, as pessoas com as suas diversas orientações sexuais, os afrodescendentes, porque só as minorias sabem qual é a dor dessa exclusão, dessa violência, dessa não inclusão. A alteridade é a palavra de ordem, é a palavra que vai realmente consolidar o espírito democrático do milênio. Ao contrário do que Rousseau propugnava, que a vontade geral, a vontade de todos tinha que se render à vontade das minorias, hoje uma democracia só se efetiva se as minorias forem respeitadas e se houver espaço para que elas possam se expressar dentro de um Estado de Direito. Do contrário, é uma grande falácia, é uma grande mentira. E por isso é que eu sou tão favorável às ações afirmativas, que muitos combatem, mas é que eu acho que são pedagógicas, elas são propedêuticas, na medida em que elas ensinam as pessoas, não é, a se adaptarem às mudanças dos novos tempos. Então, as cotas, elas são fundamentais. E eu não defendo cotas para o parlamento, eu defendo a paridade, como os argentinos, por exemplo, conseguiram. Metade mulher, metade homem. Porque os 30% da lei do batom, como é conhecido, das coligações eleitorais, foram importantes num primeiro momento, mas se revelaram, de uma certa maneira, uma impostura. Porque as mulheres são trazidas para as coligações e para os partidos políticos para comporem os 30% que a legislação exige só para a forma. Chega ao absurdo de nós vermos que muitas vezes mulheres que se candidatam têm 0 votos, ou seja, nem elas votaram nelas mesmas. Isso é uma patologia social imensa. E para piorar a situação, essas mulheres que são usadas, entre aspas, como laranjas, para compor chapas e coligações, elas também, ao final das eleições, elas têm que prestar contas à Justiça Eleitoral e muitas desconhecem. E daí elas se tornam inelegíveis. Então é muito complicado, isso merece uma nova reflexão, a paridade seria fundamental, né? E eu sei, porque eu conheço várias parlamentares, que foi durante o governo do presidente Menem, na Argentina, que a paridade foi implementada. E foi uma articulação complicadíssima, foi feito, posso dizer assim, foram feitos arranjos e acordos debaixo dos panos, porque tudo que envolve minorias tem que ser uma construção tão sofrida, tão suada, e muitas vezes ela tem que dar a volta para impedir, não é, que os donos do poder não inviabilizem essas políticas que são tão importantes. E esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre violência contra a mulher com a ministra do STM, Maria Elizabeth Rocha. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e não posso deixar de louvar essa atitude, né, do CEUB, no sentido de despertar a juventude, despertar a sociedade para esse mal tão terrível, sobretudo porque se aproxima agora o dia 25 de novembro, um dia em que se combate mundialmente a violência contra a mulher. Então, parabéns à instituição por se preocupar com uma causa que, para mim, é tão cara para toda a humanidade, para nós, homens e mulheres.